Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, celebramos o 10º domingo do tempo comum e voltamos, ao período comum da igreja. Comum em que sentido? Não é que, quando é algo comum a gente menospreza. Não. O tempo comum é o tempo ordinário que de fato vai nos santificando. Que nós temos as grandes festas, é ótimo, mas é num tempo comum que nós vamos observando se estamos progredindo nas virtudes, se estamos crescendo na caridade, se estamos ali crescendo no amor a Deus e, principalmente, o amor aos irmãos. Como diz a Sagrada Escritura, como nós podemos falar que amamos a Deus e nós desprezamos o próximo. E nesse domingo, a liturgia vem belíssima pelo fato do Sagrado Coração de Jesus. Nós estamos aqui no mês do Sagrado, próxima sexta-feira já iremos celebrar a solenidade do Sagrado Coração. E o que significa? Até Nosso Senhor fala no final do Evangelho: aprendei o que significa: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Algumas pessoas, quando escutam isso, pensam: tá vendo? Não preciso fazer penitência nenhuma. Tá vendo? Não preciso mudar de vida. É pelo contrário. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Deus, Ele vê a necessidade que todos nós temos. Se o padre perguntasse: quem precisa de alguma coisa que está pedindo para Deus? Todo mundo iria levantar a mão. Mas existe principalmente uma coisa que Jesus veio e só Ele mesmo para nos dar. Eu acho que está alguma coisa dando microfonia. O padre é horrível, com o microfone ou com o som. Então, Deus, Ele é o Deus verdadeiramente bondoso, misericordioso. E Ele quer nos dar algo tão bom, que nós nem mesmo ousaríamos pedir se Ele não pudesse nos dar. Jesus, Ele vem
para nos dar verdadeiramente o seu amor. E o que é esse amor de Deus por nós? Se nós lembrássemos do ato da criação, que já é um ato de amor, mas o verdadeiro ato de amor também foi que Jesus veio, se encarnou para a nossa salvação. E se encarnou para quê? Se encarnou para os pecadores. E hoje nós temos no Evangelho a vocação de Mateus. Quando nós olhamos a vocação de Mateus, nós não estamos, no mês vocacional, mas a vocação de Mateus é sempre um chamado para nós corresponder a este amor que tem ele sim iniciativa, não é iniciativa nossa. Reconheçam de que a iniciativa é sempre de Deus. A iniciativa de nos amar, de fazer qualquer coisa, é de Deus. E diz, lá no Evangelho, que nós lemos hoje, o contexto é que antes, se vocês pegarem, é o capítulo 9 do Evangelho de São Mateus. Se vocês pegarem desde o início do capítulo 9, Jesus ele vai curar um homem e as pessoas vão falar, blasfêmia, como pode? Ele não pode perdoar os pecados. Que Jesus fala, seus pecados estão perdoados. Vai. E o povo se escandaliza de um Deus que é misericordioso e perdoa os pecados. E ele, para mostrar que ele tem o poder de perdoar os pecados, fala para o paralítico, vai, levanta, anda. E aí então começa aqui o Evangelho que nós temos hoje. Partindo dali da onde? Daquele milagre que Jesus fez com o paralítico, que os fariseus estavam falando que ele estava fazendo uma blasfêmia. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus. Observem de que aqui não é Mateus que está procurando ver Jesus, como Zaqueu, Zaqueu que corre para ver quem é Jesus, como Madalena, que vai ao encontro de Jesus e pega ali, para ser perdoado os pecados, como a hemorroísta, como várias outras pessoas que estão correndo atrás de Jesus. Aqui é o contrário. Jesus, ele viu Mateus. Vejam de que quando nós observamos de que Deus está olhando para nós, o nosso Deus não é um Deus aristotélico. O que era o Deus aristotélico? Aquele Deus que criou todas as coisas, mas não se interessa com aquilo que foi criado. Criou, estava lá, jogou na terra, pronto, se vira, nego. Você vai ser padre? Se vira. Você que é casado, se vira. Dá seus pulos. Deus misericordioso, Deus bondoso, Deus cheio de compaixão, Ele nos vê. E isto é uma realidade que as pessoas não estão lembrando mais disso, que Deus nos vê. E vê para quê? Para dar o seu perdão. São João Bosco, que tinha a metodologia de escrever nas paredes e deixar nos quadrinhos para os seus meninos, Deus te vê. E isso fazia com que eles, poxa, se Deus está me vendo, então vamos me comportar direitinho, Se Deus está me vendo, eu não quero fazer coisas erradas. E aqui, Jesus, ele viu Mateus. Jesus, ele viu você. Jesus, ele viu o padre José, ainda José Tiago antes. Jesus, ele nos vê. Isto deveria ser a grande alegria, que alguém se interesse por nós. E não só alguém, uma pessoa. Deus se interessa por nós. Este coração, ele é pulsante. Ele está interessado na sua vida. E de repente, Jesus, que vê Mateus, e lembremos, aqui, Jesus não está olhando para uma pessoa boazinha. Jesus não está olhando para uma pessoa, nossa, tão rezador ele, tão piedoso.
Jesus, ele olha para Mateus, um pecador público, um pecador que todo mundo sabia que ele era, né, um safado, que era ladrão, que estava tendo uma profissão desonesta. E Mateus sentado. Vejam de que quando eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Qual é a misericórdia de Deus? É de nos tirar dos pecados. Gente, nenhuma coisa, nada que nós pudéssemos fazer iria nos tirar dos nossos pecados. Se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o amor dele para nos resgatar, para fazer com que nós tivéssemos a graça de nos tornarmos filhos de Deus e a graça de retomar o caminho da santidade, como no confessionário. Se não fosse essa misericórdia, nada iria adiantar para nós. Tudo bem, preciso de um milagre, preciso, de ser curado de uma doença. Ótimo, mas iria ficar curado, iria ficar no seu pecado, iria morrer no pecado. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Quer misericórdia maior do que essa de nos fazer, de nos purificar no batismo, de nos purificar na confissão. Abrindo parênteses, o termo que se utiliza em teologia é a graça primeira, que nós utilizamos. Então, o batismo, ele infunde a graça primeira. A confissão, ela nos dá essa graça primeira, que nada iria conseguir fazer com que nós conseguíssemos essa graça, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse Jesus olhando para quem? Para o pobre pecador, olhando para você, que ainda fica escondendo o pecado do Padre, olhando para você, que fica ali acomodado, mentindo, olhando para você, que se acomodou, como Mateus, sentado no seu pecado. Jesus, ele olha para quê? Porque ele quer salvar, ele quer mudar a vida desse homem, ele tem um interesse. Mateus, sentado no seu pecado, como muitos de nós. Padre, mas eu não tenho pecados graves. Ótimo, então vamos colocar primeiro os pecados graves. Aqueles que estão em pecados graves, os 10 mandamentos, que se acomodaram de pensar, não adianta, eu não consigo mais, eu luto e não mudo de vida. Saiba, Jesus está olhando, saiba, Jesus quer dar a graça, saiba, ele tem interesse, mas que você ainda está acomodado, sentou e falou, não, daqui eu não saio, daqui está tão acomodado que nem reconhece mais os seus pecados. Tem algumas pessoas que vão, às vezes, nos atendimentos, não, padre, não tenho pecados, ou só os pecados grosseiros, como algumas aparecem por aí. Padre, nunca roubei, nunca matei. Que bom, E os outros pecados? Vejam que quando nós nos acomodamos, quando nós ficamos na nossa cátedra de pecados, nós não enxergamos mais nada. O pecado, ele turva a nossa visão e faz com que nós enxergamos somente o nosso egoísmo, o nosso prazer. Vejam, olhem para a vida de Mateus. Levi, ele estava lá, sentado, e o evangelista coloca muito bem isso, Estava sentado na coletoria de impostos. Estava lá, de boa, só recebendo, dá dinheiro. Eu quero essa vida, essa mamata aqui, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas esquece de que existe uma vida e uma vida sobrenatural, de que existe uma graça. Convenhamos, todas as vezes que caímos no pecado, é uma certa infidelidade e uma certa ausência de sentido. Em que sentido, padre? Achamos que o pecado vai nos dar tudo aquilo que nós queríamos.
quando vai, comete, o ser humano fica um vazio tremendo. Parece que, nossa, não era bem isso que eu queria. Sim, não era bem isso que você queria. Mas já que você está sentado nos seus pecados, você não consegue olhar aquele Deus misericordioso. Eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes. Vejam de que a primeira coisa que nós precisamos reconhecer que sim, eu estou doente, eu preciso de ajuda, eu preciso desse coração, eu preciso do amor de Deus, eu preciso da misericórdia dele. Se você não se reconhece pecador, você não é capaz de receber a misericórdia de Deus. Se você não reconhece que você é miserável, que você já é um santo, né? Como o padre Verlan gosta de dizer, santinho só na boca dele. Se você não reconhece que você é ali, né, um pecador que precisa de conversão, você não é capaz de receber o Sagrado Coração na sua vida. Você não é capaz de olhar e de reconhecer que Jesus tem um interesse na sua vida. Agora, se nós reconhecemos que sim, eu sou pecador, eu ofendo o coração dele, eu ofendo os meus irmãos, mas ele está nos olhando. Quando, né, uma pessoa olha diretamente para nós, nós nos sentimos constrangidos, né? Eu, com temperamento melancólico, né, quando olho para a pessoa, parece que eu olho bem no olho dela, para que ela fica tão constrangida que ela baixa a cabeça. Imagine Deus olhando para nós. Imagine Deus olhando para a sua vida. Imagine Jesus olhando como olhou para Mateus. Mas não era um olhar de, eu vou condenar você. Eu quero é a misericórdia. Eu quero ali a sua vida. Ele reconhece e Jesus então dá o próximo passo de falar, segue-me. Acabou. Segue-me. O homem imediatamente que reconheceu, bom, ele é o mestre. Tudo que eu fiz até agora, eu fiz por minha conta e não deu certo. Tudo que eu fiz era infelicidade. E de repente ele olhou para mim e fala, segue-me. Imediatamente, diz o evangelista Mateus, né, que ele levantou e seguiu Jesus. Se nós reconhecemos, sim, a nossa miséria, os nossos pecados, o nosso egoísmo, as nossas mentiras, e reconhecemos a misericórdia dele, nós estamos dispostos a segui-lo. Hoje em dia tem, né, aí um meio de comunicação, o Instagram, que as pessoas, né, segue tantas pessoas, mas de fato não muda nada de vida, né? Segue e nada muda. Jesus nos convida, segue-me. E o que é isto? Caminha comigo, deixa eu te conduzir, confia em mim, não confie mais nos seus projetos, confie no meu projeto, não confie mais nas suas capacidades. Convenhamos, quando nós começamos a seguir a Jesus, nós vemos que vem um desejo de falar, não, eu consigo por mim mesmo. E Jesus fala, segue-me, deixa de ser ali, deixa de pensar que você vai conseguir por si mesmo, confia em mim. Os casais, casados, né? Quando nós falamos de estar aberto à vida, e eles falam, não padre, eu tenho medo. Colocar mais uma pessoa no mundo, que irresponsabilidade. E Jesus fala, segue-me, confia em mim. Os religiosos que acham que não vão conseguir, né? E de fato, por nós mesmos, nós não conseguimos. Jesus fala, segue-me, eu que dou a graça. Tantas pessoas, eu estou dando a graça.
Se eu dou a graça primeira da conversão de querer lutar contra os pecados, saibam, eu dou também a graça segunda, a graça dos sacramentos, de fazer com que você continue me seguindo. Mas segue-me, não pense, não faça os seus projetos, segue os meus projetos. Não fique pensando, nas coisas que virão, confia no meu coração. E Mateus, convenhamos, olha só a grande mudança de vida, de grande pecador público, de grande salafrário, ali injusto, ladrão, se torna um grande apóstolo. Por quê? Porque deixou e seguiu a Jesus. Segue-me, não tenha medo. O meu coração confia nele. Não confie no seu coração, mas nesse, confia. Entregue tudo, deixa tudo e vem e segue-me. No lema vocacional desse ano, da CNBB, corações ardentes. Mas o que é esse coração ardente? O coração de Jesus, que arde o nosso coração. O coração amoroso dele, que nos chama à conversão, nos chama à mudança de vida. Jesus não fala para Mateus: olha, eu te perdoo, mas pode ficar aí fazendo seus pecadinhos. Eu sou bondoso, eu sou misericordioso, mas pode continuar no seu pecado. Não é isso que acontece na vida de Mateus. A igreja, ela condena o pecado, ela não condena o pecador. A igreja quer separar o ser humano do pecado, para dar ao ser humano a dignidade verdadeira de filho de Deus. Então não venham falar que a igreja é quadrada, não, ela precisa aceitar as novas formas de amor. Não! A única forma de amor é o Sagrado Coração, é o amor de Deus, e Ele nos chama a participar desse amor, para viver com Ele. Mateus hoje vive feliz, porque caminhou com Jesus. Nesse mês do Sagrado Coração, reconheçamos essa grande misericórdia de Deus. Eu vim para os pecadores e não para os justos. Se reconheça como um pecador. Se você faz muitos anos que não se confessa, aproveite. Aqui na nossa paróquia sempre tem padres. Não fique sem se confessar. Volte à graça, caminhe com Jesus, confie nele. Ele nos dá o seu amor e faz uma festa de pecador. Jesus faz uma festa e ceia com Mateus. Que nessa Santa Missa nós reconhecemos esse amor que nos convida a participar da sua ceia. Lembremos a ceia do seu corpo e do seu sangue. A ceia, o banquete que Ele faz para nós. A festa dos pecadores convertidos. Que Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, que está intercedendo e intercede pela nossa conversão, nos ajude. E faça com que nós, iluminados pelo seu amor, voltemos à graça de sermos verdadeiramente filhos de Deus. Filhos que reconhecem as nossas misérias, mas estamos dispostos a ir até o Deus misericordioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.